E glorifico a Deus por esta oportunidade, a lembrança do nosso pastor Sebastião, dos filhos, da família, em usar de misericórdia para comigo. E sei que sou pó, sou cinza, não sou merecedor, mas eu louvo a Deus por essa rica oportunidade do meu congresso, dos obreiros, aqui nessa casa, que digo também que é minha casa. Aleluia! Eu me recordo que há alguns anos, eu não sei se já tem mais de 10, quando pela primeira vez o diácono, o irmão João Andrade, me trouxe ali do outro lado da rua. E foi uma bênção sair daqui fortalecido no Senhor. Aleluia! E graças a Deus volto a esta casa novamente, né? Para a glória de Deus. Aleluia! Meus irmãos, pedindo a Deus uma direção, e hoje eu amanheci com uma palavra idônea no meu coração. Desde que o pastor Lucas, na sua bondade, falara comigo, eu comecei a pedir ao Senhor uma palavra e comecei a ver que tinha muito a ver aqui com 2 Timóteo, do capítulo 2, onde o Senhor me direcionara. O presbítero Levi, em oração, mencionava parte do texto, e a palavra graça foi muito citada aqui nesta noite, e eu entendo que é pela graça de Deus que nós estamos aqui, e é pela graça de Deus, né, que nós somos salvos, como disse o nosso amado apóstolo Paulo. Então, eu vou ler aqui o 1 e o 2 de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2, a carta de Paulo a Timóteo. Diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? Amém. Eu vou ler na outra tradução, porque a minha aqui vai ser diferente, mas eu leio nas duas aqui, só para os irmãos verem aqui. E você, meu filho, torne-se forte com a graça que há em Cristo Jesus, pois você deve ensinar aos outros essas coisas que você e muitos outros me ouviram falar. Ensine estas grandes verdades a homens de confiança que por seu turno a transmitirão a outros. Amém? Amém. Podem se assentar, por favor. Nosso pastor já oraram por mim. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, é muito bom estar aqui na casa de Deus. Aleluia. Saber que alguém veio primeiro e que esse alguém, mesmo tendo padecido tantas dificuldades, permaneceu no amor de Deus, entendeu o chamado e cumpriu o ídolo do Senhor. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui fomos alcançados por alguém que recebeu a palavra de alguém idôneo, guardou-a no coração, foi convencido pelo Espírito Santo e se tornou também um mensageiro de Cristo e fez com que a palavra chegasse até nós, e nós também a recebemos, fomos convencidos pelo Espírito Santo e hoje estamos aqui e anunciamos também esta mesma graça que nos alcançou. Graças a Deus. Chegar no livro, na carta de Paulo a 2 Timóteo, é relembrar de um momento doloroso da vida do apóstolo, se nós fôssemos pensar assim, porque esse apóstolo está preso em Roma, e esse mesmo apóstolo está aguardando a sua sentença, mas ele sabe que na verdade ele está na antessala da morte. Mas mesmo assim, esse apóstolo que conheceu a graça de Cristo, que Cristo encontrou no caminho de Damasco, com cartas para perseguir aos irmãos, prendê-los, levar-lhes à prisão, e alguns deles seriam mortos também. Esse mesmo apóstolo que está na antessala da morte, consegue dizer em Filipenses: alegrai-vos. Glória a Deus. Alegrai-vos no Senhor. Aleluia. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos
está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É o mesmo apóstolo que diz que ele não tinha sua vida em nada por preciosa, desde que ele cumprisse o chamado que Deus havia proposto para ele. Glória a Deus. Aleluia. É este homem de Deus que está escrevendo esta carta ao seu filho Timóteo, ansiando filho da fé, Timóteo, ansiando que esse o fosse ver na prisão, fazendo um pedido a ele que levasse os pergaminhos e também a sua capa. Tempo frio, né? Ele está lá numa masmorra, misturado aonde estava lá misturado com fezes, urina e tudo aquilo que a gente pode imaginar de uma prisão num porão. Mas mesmo assim, esse homem consegue ser íntegro ao nome do Senhor. Glória a Deus. Consegue ser íntegro. Consegue entender aquilo que o presbítero Levi disse. Sabia a sua identidade. Aleluia. Sabia quem era. E sabia para onde estava indo. Aleluia. É esse apóstolo que escreve a esse moço, esse jovem pastor, uma palavra de encorajamento para que ele servisse e seguisse ao Senhor nessa integridade, com fidelidade. Aleluia. Você imagina, esse jovem está recebendo de um dos maiores apóstolos, falando maiores no bom sentido, tá bom, meus amados? O maior apóstolo da história. Ele está recebendo este legado deste apóstolo. Esse moço, tão jovem, com um problema de saúde, e que talvez um tanto quanto meio desanimado, recuado, por causa das perseguições que estavam ferrenhas naquele dia. Então, aleluia. Eu gostaria de nesta noite mencionar um pouquinho, porque Paulo está dizendo para Timóteo se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Quando a gente lembra da palavra graça, imediatamente nós somos remetidos ao texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 2 e 8. Ele está dizendo que pela graça nós somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não é das nossas obras. Paulo está dizendo ali que não é por mérito que nós somos salvos. Quando você pega o Salmo 49, versos 7, 8 e 9, ele apresenta, o salmista está apresentando os passos da salvação. Ele diz que é impossível um homem, mesmo com todo o dinheiro do mundo, comprar a salvação. Aleluia. Porque a salvação é algo que não depende de dinheiro, dos nossos méritos, de sermos bonzinhos ou não. A salvação é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas o Senhor nos deu esse favor. A gente vai ver que a graça, ela não envolve somente a salvação. Parece que é um combo completo. O jovem aqui lera João 1 até o 12, mas no verso 17, ele diz que, alguém está dizendo, dele nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Glória a Deus. Ele diz que estava vendo nele essa graça, né? Esse estado completo. Aleluia. Quando a gente observa 2 Pedro 3,18, ele também vai dizer que aí a gente já começa a ver que a graça não tem a ver só com salvação. Ele está dizendo que crescei na graça e no conhecimento. Graças a Deus. Quando você pega Efésios 3,10, você também consegue ver Paulo dizendo que agora pela igreja o Senhor vai manifestar a sua multiforme graça ou sabedoria. Então ela é multi, não é só para a salvação. E a gente vai aprender nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que se a gente quiser seguir firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, nós precisamos nos achegar diante do trono da graça. Aleluia. E Ele
vamos suportar. Nós não suportaremos os dias maus. Nós não suportaremos as adversidades. Nós não suportaremos as aflições desse tempo presente. Mas é bem verdade que nós também temos uma promessa, que este tempo presente não dá para comparar com a glória que nos há de ser. Graças a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória. Deixa o Espírito ir me destravando aqui, tá, irmãos? Graças a Deus. Porque não é fácil estar aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Então nós precisamos desta graça. Ninguém é salvo sem ser pela graça. Mas nós também precisamos entender que a graça também é uma capacidade. Aleluia. A graça ela nos capacita a vivermos também em santidade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja A Deus. graça, no momento da salvação, ela também nos ensina o caminho que nós devemos andar, as renúncias que nós devemos fazer. Tudo isso através da graça. Tudo isso através da graça. Ela nos mostra como evitar o pecado. Através da graça. Nós sabemos também que a graça é o único antídoto contra o pecado. Através da graça. Aleluia. Mas a graça, ela não é apenas aquilo que cobre o pecado. A graça também tem o poder de nos libertar do pecado. Aleluia. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente pode imaginar que a graça seria só para a salvação. E ela não é somente para a salvação. Além de nos salvar, ela nos liberta do pecado. Ela nos aponta o caminho para a santificação. E essa santificação ela é feita pelo Espírito Santo. Aleluia. E aí, nós precisamos enxergar que a graça de Deus é como uma força capacitadora. A graça divina se faz necessária para conduzir o homem a um lugar que ele jamais chegaria sozinho. Aleluia. Será que se não fosse pela graça, nós estaríamos aqui nesta noite? Alguém disse que o homem valoriza muito aquilo que ele paga por aquilo. Ele trabalha, adquire aquele bem e dizem que ele valoriza. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para nós. Será que nós temos valorizado aquilo que nós temos recebido de graça? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Nós não poderíamos fazer nada sozinhos. João 15,5 diz que sem Ele, sem Jesus, nós nada podemos fazer. Aleluia. Então, para suportarmos as adversidades, nós necessitamos da graça de Deus. Então, quando Paulo está lá em 2 Coríntios 12, 9, que ele tem aquela graça de Deus, recebe aquelas revelações que ele mesmo diz que ao homem não deveria ser contado aquilo que ele viu ali, de tão maravilhoso que era. A Bíblia diz que para ele não se orgulhar das revelações, foi posto um espírito ali que o esbofeteava, né? E aí, o que acontece? Ele vai orar ao Senhor, e por 3 vezes orando, o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quando nós abrimos a Bíblia, pega aí comigo Filipenses no capítulo 3, 7. Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor.
Santo do Senhor. Filipenses. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Filipenses. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu só confirmar se é 3:7 de Aleluia. Filipenses ou Efésios. Graças a Glória a Deus. Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Glória, glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Vamos, Efésios 3:7, me perdoe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória, glória a Deus. Porque nós vamos ver que a graça, ela também vai nos ajudar no exercício do ministério, né? Deus me concedeu o privilégio maravilhoso de contar a todo mundo o dom da sua graça. Ele deu o seu poder, uma capacidade especial para fazê-lo. Alguém quer ler para mim na sua tradução? Efésios 3:7. Do qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus, que foi dado, segundo a operação do seu poder. Glória a Jesus. Aleluia. Efésios 4:7. Glorificado seja Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Está vendo que a graça não é somente para a salvação? Ela vai nos ajudar também no exercício ministerial. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aí voltamos Deus, aqui. aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Bendito Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, salvou. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, finalizando o capítulo 1, o Paulo, ele mostra para Timóteo que alguns irmãos haviam se debandado da fé, que outros haviam deixado a fé, e que naquele momento eles também iam sofrer com os falsos mestres que entram ali no meio, e alguns deles começam a dizer que Jesus já havia voltado. E aí o que acontece? Eles começam a esfriar a fé de alguns. E aí o Paulo agora ele vai dizer para Timóteo que o único que havia ajudado ali naquele momento havia sido Onésimo, que tinha procurado Paulo e o encontrado lá na prisão, e tinha ido ali e o recreou, alegrava Paulo ali mesmo naquele momento de dificuldade que o apóstolo estava passando, né? E aí ele inicia o capítulo 2 e ele vai dizer: e tu, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus, pois você deve ensinar aos outros essas coisas que você e muitos outros me ouviram falar. Ensine estas grandes verdades a homens de confiança, que por seu turno as transmitirão a outros. E ele vai dizer: tome parte nos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Seja Deus. Aleluia. A gente percebe Aleluia, aleluia. Glória a Deus. que sem a graça de Deus nós não suportamos as dificuldades dessa vida. Aleluia. Sem a graça de Deus
nós não conseguimos transpor as barreiras do dia a dia, né? Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado Seja Deus, aleluia. E aí no 4, ele vai dizer: e como soldado, não se deixe prender pelos negócios deste mundo, porque se fizer assim, você não poderá satisfazer aquele que o alistou em seu exército. Siga as determinações do Senhor para a execução da obra. No verso 5, como um atleta que ou obedece às regras ou é desclassificado e não recebe prêmio nenhum. Trabalhe arduamente como um lavrador e você será o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense bem no que estou dizendo e que o Senhor o ajude a entender de que forma isso se aplica a você. Não se esqueça, no 8, não se esqueça nunca do fato de que Jesus foi ressuscitado dos mortos, era descendente da família do rei Davi, de acordo com o evangelho que anuncio, e é por causa disso que estou sofrendo e fui posto na prisão como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está em cadeias. Aleluia. Glória a Deus. E aí a gente, para ir fechando, Glória a Deus. Aleluia. estou muito disposto a sofrer, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus, para aquele que Deus escolheu. Sou confortado com o seguinte ensino verdadeiro: quando morremos por Cristo, isto apenas quer dizer que viveremos com Ele. E se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, lembre-se de que algum dia iremos governar com Ele. Entretanto, se desistirmos e o negarmos, então Ele também nos negará. Mesmo quando formos infiéis, Ele continua fiel para conosco, pois não pode negar a si mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, O Senhor, graças a Deus. eu quero confessar uma coisa para os meus irmãos aqui nesta noite. É como se tudo aquilo que eu tivesse estudado tivesse sumido da minha mente. E aí eu vou deixar Deus me usar sem as folhas, porque eu tenho passado por isso sempre. Todas as vezes que eu escrevo, eu não transmito corretamente, porque eu fico muito preso a isso. Então, nesta noite, eu peço perdão aos irmãos pela minha incompetência de não transmitir-lhes aquilo que de fato já era para eu ter transmitido se não tivesse preso aqui a leitura. Mas eu vou fazer o que Deus, em 15, 20 minutos aqui, para não cansar os irmãos, enfadá-los, eu quero compartilhar com os irmãos algo no meu coração. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Graças a Deus. Aleluia. É aqui que eu vejo a dependência da graça de Deus. É aqui que eu vejo que o homem sem Deus não pode nada. É aqui que eu vejo que se não fosse a graça de Deus eu não estaria aqui nesta noite. É aqui que eu vejo que a graça de Deus, ela tem me ajudado a atravessar por algumas tribulações. É aqui que eu vejo que se não fosse a graça de Deus, esse último ano, 2 anos, teria sido anos difíceis para a minha vida.
exatamente 5 anos, a minha filha entrou numa depressão muito grande. E ela ocultou isso de nós pelo menos por 5 anos, sozinha, dos 12 até aos 15, 16 anos, que foi quando eu descobri. Me aconteceu um problema na próstata, ela estava mais alta lá o exame, e eu precisei passar por alguns exames, e o médico me acalentou, me acalmou, falou que não era para eu me precipitar, que tinha jeito se fosse um câncer da próstata. Eu fui repetindo esses exames, e aí a pressão dentro do meu lar aumentou sobre a minha esposa, porque ela já sabia que a Isabel estava com a depressão, mas como a gente não tinha certeza dos exames que eu havia feito, ficou bem complicado. E aí um dia, sentado à mesa, eu estou vendo todos lá reclusos, e eu perguntei o que está acontecendo. E eles vieram para mim e disseram que aquela moça, que agora estava com 17 anos, estava com a depressão. Então, naquele momento, aquele servo de Deus se viu como um nada, alguém fraco, impotente, sem poder estender as mãos e ajudar a sua própria filha. Então, naquele período começou um drama muito grande. Eu estava estudando e às vezes eu saía para o colégio e ela ficava em casa. E lá da sala de aula eu ficava pensando: quando eu chegar em casa, o que eu vou encontrar dentro da minha casa? Então isso foi um período, pelo menos por um ano e pouco, e aquilo ali, ele me secou um pouco, me entristeceu um pouco, e a gente começou a orar, a levá-la nos médicos, psicólogos, psiquiatras, e é como se um pouco da minha vida fosse embora também, naquele momento. Choro, tristeza, e a graça de Deus me sustentou em todo esse processo. Aleluia. Ela esteve bem ruim, mas hoje, por misericórdia de Deus, ela está 85% melhor do que aquele primeiro estado. Isso para a medicina é muito bom. E ser obreiro, ser um homem de Deus, não requer apenas Bíblia debaixo do braço, paletó e gravata. Ser obreiro é fazer o que Paulo ensina a Timóteo: aquele que não cuida dos seus e dos da sua própria casa é infiel, negou a fé, ele é pior do que o infiel. O obreiro de Deus, ele tem que ser aprovado, provado e aprovado. Aleluia. Saber manejar bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, fazer Glória a o Deus. corte reto, mas ele não pode se descuidar da família que Deus o deu. Aleluia. Deus em primeiro lugar, a sua família, porque é a sua igreja, que você vai pastorear dentro de casa, você vai ser o sacerdote dessa igreja. A igreja, porque a sua família é uma extensão da igreja. A sua família não existe por causa da igreja, a igreja existe por causa da família. E nós, como servos de Deus, precisamos cuidar da nossa casa. Ser obreiro é cuidar
da sua casa. Aleluia. É não abrir mão dos preceitos, é não abrir mão de estar na casa de Deus, é não deixar de orar, é não deixar de jejuar, é não deixar de consagrar, é não deixar de cumprir tudo aquilo Glória que a as Deus. Escrituras nos ensinam. Aleluia. Mas também você como pai, como obreiro, dá tempo de qualidade à sua família, tirar tempo para os seus filhos, pregue, ganhe o mundo para Jesus, mas não descuide da sua casa. Minha filha se assentava comigo, comia comigo, bebia comigo, se alegrava comigo, mas estava praticamente morta dentro dela, seca dentro dela. O pai às vezes voltar pregando sem conhecer a situação da própria filha. Então hoje nesse congresso, nesse primeiro congresso, eu gostaria de conclamar-nos a nos levantarmos e a nos posicionar, não somente como obreiros, mas como pais, como filhos, como filhas, como mães, como mulheres e homens de Deus, que Aleluia. cuidam daquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Glória a Senhor. Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. E aí, sem enfadá-los, nós temos atravessado todo esse vale e temos visto Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. a mão do Senhor, Graças a Deus. a graça do Senhor nos fortalecendo para vencer esse momento. Glória a Deus. E nessa noite, eu encerro aqui a minha fala. Sabe, pastor Lucas, eu peço perdão a vocês nessa noite. Eu peço perdão a vocês, porque Aleluia. Glória a Deus. me ajuda aqui, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, existe tanta expectativa, às vezes, a gente ser um bom obreiro, um bom pregador, mas o que a gente precisa é ser servo. Aleluia. Eu não sei o porquê comigo aqui hoje. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mas Glória ao eu nome do Senhor. Aleluia. conclamo vocês para a gente seguir firme, fazendo a vontade de Deus, Aleluia. sem desistir, sendo fortalecidos todos os dias. Aleluia. Glória ao nome do Graças Senhor. a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Deus Talvez seja isso louvado. que eu estou vivendo aqui agora vai servir de exemplo para alguém. Aleluia. Eu preguei agora, quinta-feira, lá na congregação.
Aleluia. E a gente vê o quanto nós não somos nada. De joelhos falando com o Senhor, mas Senhor, eu quero estar apenas dependendo de Ti. Graças Não a posso Deus. levar aquilo que eu não tenho. Aleluia. Aleluia. Glória, glória. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Que essa seja uma noite de renovo para nós. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Parece que é um testemunho, parece que é algo assim decepcionante, uma frustração, mas isso vai servir muito. Porque eu só estou aqui por causa da graça. Aleluia. Você sabe por que eu não serve de frustração? Porque aquele homem estava preso, estava mandando os jovens se alegrar, os irmãos se alegrarem. Glória a Deus. Vale a pena servir ao Senhor. Graças a Deus. Vale a pena sofrer pelo Evangelho, sofrer perseguição. Alguém falar mal de você, alguém excluir você, alguém rejeitar você. E nós temos a certeza de que o Cristo não nos rejeita. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus. É isso, meus irmãos. Glória a Deus. Que nesta noite nós sejamos fortalecidos por esta graça. Que Aleluia. nesta noite nós possamos ser renovados, Aleluia. avivados. Aleluia. Glória a O que você pediu para Deus nesta noite? O que você esperava para o culto desta noite? Não vai sair daqui decepcionado porque o pregador não te entregou nada. Porque a palavra já tinha sido pregada, até os louvores falaram conosco. Graças a Então Deus. que você e eu possamos sair daqui nesta noite revestidos dessa graça, Glória a Deus. fortalecidos por esta graça. Eu Aleluia. gostaria, diante da sua oportunidade de eu poder estar aqui, que o irmão orasse por mim, por minha casa. Eu, sinceramente, meus irmãos, ainda bem que eu vim aqui, Glória a Deus. porque se eu soubesse que eu passaria por isso, eu não teria vindo. Meus irmãos, é uma coisa que eu não sei explicar para vocês. Eu não sei explicar para vocês. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu não sei. Mas o Senhor deve estar falando alguma coisa nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, meu amado, fique de pé e ora por mim. Graças a Deus. Glória a Louvado Deus. seja Deus, a igreja se coloca de pé. Gostaria de chamar o pastor Sebastião, o presbítero Levi, a nós colocamos as nossas mãos, amados irmãos, a graça da parte do Senhor é bastante a todos nós e é bastante também, sem sombra de dúvidas, a esse nosso amigo, a esse nosso irmão que está aqui nesta noite. E nós sabemos que não foi vã a sua vinda. O Espírito Santo de Deus, pela sua grande misericórdia, tem um renovo não só para o nosso amado irmão, mas também para nós que estamos aqui. Eu gostaria de pedir a você que não ficasse disperso, mas que você orasse. Hoje, quando nós estávamos vindo aqui, nós comentávamos acerca do primeiro amor e acerca das dificuldades que o crente passa na sua jornada e acerca da necessidade dos renovos. Foi uma das últimas conversas que nós tivemos antes de nós chegar aqui. E o nosso irmão perguntou o que nós pedimos, e uma das coisas que no coração eu coloquei diante do Senhor é que Ele trouxesse renovo a nós, obreiros e obreiras dele. E não é por acaso, Deus sabe de todas as coisas. Oremos a Deus, Senhor nosso Deus e eterno Pai. Nós estamos, Senhor, diante da Tua presença, juntamente com a igreja do Senhor. Pai eterno, nós partilhamos, Senhor, as aflições do Evangelho, as quais sobrevêm, Senhor, aos obreiros.
mas mesmo, Senhor, nos instantes das nossas maiores lutas, das maiores adversidades, o Teu Espírito Santo está a derramar sobre os nossos corações os Teus renovos. Senhor, agora renovos não estão, Senhor, relacionados com movimentos espirituosos e não espirituais, mas estão relacionados, ó Deus, com uma porção nova desta graça que diuturnamente opera na nossa vida. Opere e renove, Senhor, a vida do Teu servo aqui nesta noite, que esta noite, no dia 10 do mês de agosto deste ano, seja uma noite memorável na vida do Teu servo, na vida das Tuas servas e dos obreiros do Senhor que aqui se encontram. Senhor, nós reconhecemos as nossas dependências e nos lançamos aos Teus pés, Senhor. Visita a casa do Teu servo, visita a esposa, visita os filhos, visita, Senhor, nesta noite, aleluia, que estes ventos e adversidades, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, que sejam parados na noite de hoje, para testemunho do nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória, glória, Bendito é o nosso glória. Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, Senhor, Jesus. amados, adora o Senhor nesta noite. Glorifica a Deus, Senhor, está aqui. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Amados, eu fico observando, conforme nosso amado irmão expressou, poderia assentar um instante, por gentileza, eu vou gastar 5 minutos apenas aqui. Nós observamos, obreiro, o Senhor me permite aqui, em nome de Jesus, 5 minutinhos para comentar alguns pontos aqui. Nós observamos, amados, eu estava, ao longo desses dias, um pouco preocupado em algumas questões, e algumas dessas questões, amados, dizem respeito ao caráter da Igreja de Deus. Os irmãos vão entender o porquê disso. Porque existe hoje uma igreja totalmente descaracterizada. O Senhor me deu uma mensagem uns tempos atrás, nesse sentido, e eu venho meditando nisso porque um dia como esse, uma ministração como essa, ela nos ensina muito mais do que um monte de movimentos que nós vemos aí, que ganha pessoas e corações e multidões, e parece que esse povo está mais animado que nós, parece que esse povo está trabalhando mais para o Senhor do que nós, e às vezes a gente fica a se perguntar, será que nós somos uma qualidade, eu sei que nós não merecemos nada, não somos nada, mas será que nós estamos numa qualidade espiritual tão ruim, que parece que os movimentos que acontecem, as instruções, as ministrações, se nós formos comparar, parece que ficou para trás, parece que está defasado, mas o Senhor, pelo seu Espírito, Ele testifica nos nossos corações,
que servir ao Senhor não é este movimento que está aí. Nós vemos que o Senhor tem me cobrado acerca de uma mensagem acerca dos dons espirituais, uma mensagem que o Senhor me deu, uma parte dela há quase 2 anos já. O Senhor tem me cobrado e eu não tenho achado pegas, porque hoje parece que exercitar dons espirituais é somente falar em línguas, e eu não quero dizer que isso aqui não pode, não é isso não, quer dizer o contrário. Mas nós observamos pessoas que dão as rajadas e saltitam e viram cambalhotas, mas tem uma vida profana, promíscua, falador de palavrão, desrespeitador da esposa dos outros, desrespeitadora dos esposos dos outros, que vem profetizar colando pedra de dominó, que é aquele que vê a situação e cola a pedra. Amados, e nós precisamos ser obreiros. Ser obreiros é isso, é passar por essas adversidades, é passar por isso e nós sentirmos o que o nosso irmão, o que o nosso companheiro sente, e sente desejo de orar juntamente com ele, juntamente com ela. Não é virar uma cambalhota e falar o que Deus não mandou e profetizar o que Deus não mandou entregar, porque profecia precisa existir no meio da igreja de Deus, e o obreiro e a obreira do Senhor precisa exercitar, mas precisa exercitar se Deus mandar falar. Porque profetizar é difícil, mas mais difícil é desprofetizar. E tem muita profecia hoje que fala-se e não cumpre nunca e não vai cumprir nunca. Porque para nós sermos profeta de Deus, primeiro nós precisamos ser obreiros de Deus. Nós precisamos sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo. Não seja levado e levada por ventos de doutrinas quaisquer. E uma coisa que o Senhor, já vou terminar, enquanto o nosso amado irmão estava ministrando, o Senhor colocou no meu coração: o obreiro e a obreira não pode ser 2 caras. O que é isso? É aquele que se apresenta em público de uma maneira e depois, no particular, na privacidade do seu lar, com a sua esposa, com os seus filhos, e a esposa também, eles são outra figura. Não pode. O obreiro de Deus não pode ser assim. Precisa ser transparente dentro e fora, ou senão não é obreiro. Então, em nome de Jesus, se você ouvindo isso não tem temor de Deus, faça uma coisa: conserte. E se você, mediante a palavra de conserto, não temes a Deus, faça um favor à sua alma, devolva a sua credencial. Porque viver de 2 caras é trazer peso sobre a sua cabeça. Aí você vai chegar lá fora e dizer assim: o pastor me mandou sair. Não, o pastor, na direção do Espírito de Deus, está te dizendo: conserte, porque a palavra de Deus é para conserto. Mas se você não teme a Deus para consertar, entrega e não finja mais, porque os fingimentos serão piores, te custarão mais. O Senhor diz que é melhor pegar uma pedra, amarrar o pescoço e precipitar. Cuidemos, amados, em ser obreiros. Vamos evitar redes sociais. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter, não, podemos, usamos como uma ferramenta, mas às vezes aparecem coisas recomendadas ali, de vídeos, de movimentos nas igrejas, que parece que tem Deus e não tem. A gente precisa ter discernimento. Sejamos obreiros aprovados e andemos debaixo desta graça, e aquilo que nós recebemos há alguns anos atrás, nós precisamos ser fiéis a esta palavra e transmitir. Está dizendo aqui, não é sair transmitindo para qualquer um, não. Está dizendo que não pode pregar? Pode, mas confiar na responsabilidade de ensinar é para quem foi provado no fogo, é para quem passou pelos vendavais, porque não tem jeito de ser obreiro sem passar pelos vendavais. Mas Deus está nos dizendo aqui nessa noite: se tu estás passando por adversidades, na noite de hoje me diz o Espírito de Deus que Ele te concede a estrutura espiritual para poder suportar essas aflições. Tu não naufragarás nesta jornada, porque o Senhor é Deus sobre as vossas vidas para te fazer passar pelas provações.
corações e vos renovar no seu espírito. Glorificado seja o nome do Senhor. Coloque de pé, nós vamos orar ao Senhor. Que o Espírito de Deus nos proporcione momentos de reflexões tais como esses, para que aprendamos que servir a Deus é estar debaixo da dependência desta graça. Bendito seja o nome do Senhor. Quero convidar toda a igreja a estar aqui à frente, amados irmãos.